Pesquisa indica que brasileiros nunca foram tão infelizes como em 2018. E o motivo principal para essa infelicidade é a falta de confiança nos governantes. Facebook é a rede social preferida de abusadores de crianças e adolescentes. E ainda, vamos falar sobre a saúde mental, que pode ser prejudicada caso você seja uma pessoa desorganizada. O Redação Novo Tempo está no ar. Olá, começa o nosso Redação Novo Tempo. Tudo bem com você? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, porque você mais uma vez está aqui com a gente. E eu já quero adiantar, porque o programa está só começando, com muitos temas para a gente discutir, mas a sua participação é fundamental para que esse programa aconteça. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo é o nosso Instagram e tem o nosso site também, o novotempo.com/jornalismo. Por falar em opiniões importantes, temos outras 3 muito importantes aqui, não é mesmo? Nossa, me senti privilegiada, hein? Muito Ele é bem. só da boca pra fora que ele fala isso. Nós aqui super lisonjeados. Será que é da boca pra feliz. fora que eu falei ou não? Talvez você nunca saberá. Que maldade. Oi, Luiz. Oi, Carol. Oi, Oi, Wagner. Oi, telespectadores e telespectadoras. E telespectadoras, olha, a gente vai falar sobre um assunto que é literalmente triste. O Brasil nunca foi tão infeliz como no ano passado. Os dados são do Relatório Mundial da Felicidade, que está na sua 7ª edição. Em cada uma dessas edições, os pesquisadores eles buscam analisar diferentes questões. O de 2018 teve como foco felicidade e comunidades. Os mais importantes aspectos observados foram a influência do governo, das mídias sociais e das normas da sociedade. O Brasil, que ocupa o 32º em um ranking com 156 países, teve como principal motivo para a infelicidade a falta de confiança nos governantes. E aí, gente, vocês estavam infelizes em 2018? Eu nem sabia desse ranking mundial da felicidade aí, gente. Pois é, acontece. Legal isso aí. Acontece Eu não mesmo. sabia Tem. também não desse ranking, mas eu vejo muita gente insatisfeita. Até aqui, né, no Redação, a gente já falou de insatisfação dos Tá jovens. insatisfeita, o Luiz? povo... Jamais. Ah, Gente, pra que eu vou estar insatisfeita, pelo amor de Deus? Imagina olhar pra essa tua cara que todo gracinha. sábado, toda quinta pra gravar. Imagina. Imagina, gente. Imagina. motivo de- Brincadeira, Leite. Mas você sabe o que é interessante? Porque, bom, é um ranking que mede felicidade. Você viu, né? De 156 países, a gente está na posição 32. Mas a gente é um país que tem como imagem um país feliz, Da felicidade. festivo, né? Brasileiro é sempre para cima. Se a gente sobe ali no nosso mapa, norte e nordeste, eu acho que Aí as é pessoas... o auge da felicidade. Pelo menos aquela imagem de felicidade, né? Aquela explosão de alegria é muito mais forte do que mais ao sul do país. Então, a gente está na posição 32 de 156 países, é uma coisa que me deixou meio... Mas ao mesmo tempo vale a pena lembrar quais são os critérios ali, né? Até parece que de ano para ano eles avaliam Uma coisa critérios diferente. diferentes. Então, Aham. de 2018, que é o que a gente está analisando, tem a ver com as Felicidade, comunidades, né? comunidade. Então, várias coisas, obviamente, influenciam no que você chama de comunidade. Mas você viu, comunidades é o tema principal, mas aí nas Subtópicos, subcategorias, né? né? Então, governabilidade, a influência do governo, a influência das mídias sociais Sim. e as normas da sociedade. Tudo isso forma o que, pelo menos esse pessoal da pesquisa, considera como sendo comunidade. O que é interessante, né? Para você poder analisar. Lógico, tem muitos outros aspectos no que formam o que alguém pode chamar de felicidade, entendeu? E aí, que tal o lance? Não querendo criticar a pesquisa, mas o que a gente mais faz aqui na redação é criticar pesquisas, né? Desculpem, pesquisadores. Se bem que o Wagner é pesquisador também, então tá tudo certo. Ele é. Gente, o negócio é o seguinte, você tem um pesquisador que vai lá, de repente, com um questionário nas ruas, ou, de repente, pessoas foram selecionadas e vieram para um grupo de discussão. Eu não sei categoricamente a metodologia que foi utilizada, mas 2018, um ano de eleições, né?
onde existia uma insatisfação com os governos, até por isso, aquela porcentagem enorme, se eu não me engano, 47, alguma coisa por cento, de todas as posições políticas nas últimas eleições foram renovadas. Então, havia uma insatisfação. E aí, você, de repente, estabelecer um ranking da felicidade, fazendo esse tipo de pergunta, não sei se a gente realmente consegue estabelecer... Não era um bom período, né, para isso. Não, e consegue estabelecer a felicidade apenas com esses elementos. Enfim. Mas Mas, eu assim, contei. Mas olha, se a gente for parar para analisar, né? Vamos fazer essa pesquisa aqui com você. O que Instituto que te deixa, Luiz de Pesquisa. O que que vocês precisam para vocês serem felizes? Uma vida estável, organizada financeiramente. de Jesus. Ai, que lindo. Eu também, eu acho que todo mundo, né? Não, Mas- eu tô falando isso, mas no sentido mais objetivo, né? Você tá falando do dia a dia. Mas você precisa ter uma Mas vida financeira estável. você colocaria a posição financeira estável como o primeiro item? Não, eu Você digo tá assim, elencando. elencando. Então, a gente precisa estar com a vida familiar em ordem, né? A vida sentimental, ali, emocional, enfim, que engloba a família e tal. O financeiro a gente precisa e o espiritual a gente também precisa. Somos um tripé, né? Integralidade tripé. humana. Então, aí você vê aí as questões políticas que, querendo ou não, interferem no nosso financeiro, na nossa vida financeira, na nossa vida social, né? Aí você vê a questão das mídias sociais, que tem tudo a ver também com relacionamento. E a questão espiritual, que, querendo ou não, acaba sendo interferida, né, influenciada pelos outros fatores. Então, acho que por isso que eles chegaram a esses critérios para poder O país está em crise. A economia não está andando muito bem. Então, você tem muita gente desempregada, você tem visto aí essas confusões na inflação, a gente teve greve por conta do combustível, o valor do combustível. A gente tem vivido um momento atribulado que afeta diretamente a nossa vida. Eu não sei se Aí a vocês gente- lembram aquele período das eleições, nas redes sociais, teve gente que saiu das redes sociais, Sim, excluiu família, sim. amigos. Tava uma briga, uma confusão uma nesse eleição período, né? polarizada. Polarizada. E essa coisa das mídias sociais, psiquiatras, sociólogos, psicólogos, todo mundo já cansou de falar, gente. São plataformas maravilhosas, mas a gente tem que ter cuidado, porque todo mundo prega ali uma vida ideal. E aí, quando eu vejo lá, pô, tô aqui, cheio de problemas, cheio de pepino para resolver. Quando eu olho lá na rede social, tá Leite viajando para Jalapão, aí fica difícil, né, Leite? Da próxima vez, vai para Guararema. Vai para Guararema. Para setembro de 2018. Próxima vez, poste menos. Poste Jalapão, menos. quando for. Mas geralmente quando eu viajo eu não posso, quando eu tô viajando, eu posso depois. Tá Acabou vendo? a viagem, Postou porque daí você curte a viagem, entendeu? Ou é para ninguém ficar colocando o olho de seca-pimenta na sua viagem, né? Seca a pimenta. Não sei se ele acredita nesse tipo de coisa, mas... Não. Mas é legal isso daí que a Luísa está falando, levantando todas essas questões, e a Carol lembrou do momento do ano passado, porque é nesse contexto do ano de 2018 que é feita essa Sim, foi pesquisa, feita a né? pesquisa. Então, tudo isso, obviamente, ainda que, lógico, a gente pode olhar com ressalvas para uma pesquisa que mede a felicidade, porque medir felicidade é uma coisa meio Muito complicada, relativo, né? mas não deixa de ser um indicativo ou um indicador interessante, né? Tipo, cara, as pessoas não se sentem felizes quando elas veem que os governantes não são confiáveis. As pessoas não se sentem felizes quando elas têm nas redes sociais esse método comparativo o tempo todo. E é muito doido, né? Pegando a questão de mídias sociais, né? Redes sociais, você está falando, principalmente quando você pega mídias sociais que trabalham muito com foto, né? Que é o caso do Instagram, acaba sendo, para muitas pessoas, uma espécie de competição, né? Para ver quem é que está mais nossa, feliz, com para ver quem certeza. é que está viajando para mais lugares, sabe? Tipo, lógico que a gente brinca aqui, mas para muita gente isso é sério, né? Tipo, ah não, fulano tá viajando, tal. Eu preciso fazer alguma coisa para mostrar que eu viajo também. Eu já vi reportagens de vlogueiros assim, tal, digital influencers, que os caras pagam, sei lá, um final de semana num hotel para tirar fotos que vão durar o ano Sim. inteiro, Sim. para ele ir postando para, tipo, parecer que ele tá viajando o tempo todo, o ano inteiro. Mas, na Loucura, verdade, ele né? pegou um final de semana só para tirar um monte de foto e depois... Assim, é uma muita questão loucura, meio né? doença emocional mesmo, sabe? E até aquelas pessoas também que
como é que eu poderia dizer, que se deixam influenciar muito por determinados padrões de beleza, padrões de comportamento, tem que viajar, tem que ser bonito, tem que ser magro, tem que ser isso, tem que ter rico, tem que ser rico, tem que frequentar tais lugares. As pessoas que ficam absorvendo aquela informação ali, têm que ter determinado cuidado, porque senão a gente acaba entrando nessa onda e fica depressivo, fica ansioso, complexo de inferioridade, baixa autoestima, e é um processo complicado E é isso aí. importante falar, porque você tá falando, as pessoas que se deixam influenciar, na verdade, é quase impossível não ser influenciado quando você É está verdade, submerso nessa... Verdade. Então, não tem a ver com a sua capacidade de... Verdade. Capacidade de emocional, inteligência emocional, ou seja, o sentimento de pertença, tá? Pra O todo sentimento mundo que eu aí. tenho, né? Ou seja, o sentimento que eu tenho de pertencer a algum lugar, a algum grupo, de ser aceito. Todas as pessoas Agora, carregam esse sentimento que são alimentados muitas vezes pelas redes sociais. É engraçado como o combustível que vem pra gente através disso, das redes sociais, gera esse tipo de sentimento, né? Porque pensa, vamos viajar agora para um mundo ideal, tá? Não este mundo concreto. Mas não poderia ser diferente? Por exemplo, eu vi a Carol super feliz lá no Instagram. Isso poderia ser um combustível para que eu pensasse, Positivo. poxa, Que legal, Carol tá tão feliz, olha como ela encara a vida. Deixa eu encarar a minha vida assim também e ser mais feliz. Poxa, o Leite está viajando. Quanto tempo faz que eu não faço um planejamento para conseguir, de fato, juntar um dinheiro e tirar umas férias com a minha família? Deixa eu ver se eu consigo me organizar. Se o Leite conseguiu, eu também posso conseguir aqui e tal. Mas não, né? A visão sempre... Que a gente é ser humano, né? É a natureza do ser humano. E outra Naturalmente, a gente não tem reações ou sentimentos bons, né? Sim. E outra coisa, quando eu vejo assim, Leite tá lá viajando, é uma coisa, mas, pô, na minha timeline, Leite viajou, nossa, que legal, vou me organizar para viajar. Carol Todo mundo... Wagner. Gente, Gente, aquele daquele vizinho... sofá do Redação, só eu que não viajei. Imagina! E aí vai Você indo. tá entendendo? A gente é bombardeado por isso o tempo inteiro. Agora, redes sociais, discutimos aqui alguns aspectos. A gente tocou no aspecto da vida financeira, mas passamos muito rápido. Eu até perguntei para a Luísa, né? É o fator número 1? Eu não acho que esse seja o fator número 1 para alguém ser feliz ou não. Mas Extremamente influencia na satisfação pessoal, né? Nas imagina, você tá conquistas. com o seu banco lá negativo, os boletos não param de chegar, tem escola de filho, tem conta, tem a água que daqui a pouco a companhia tá indo lá para cortar porque você já tá no terceiro mês que você não paga e toda essa situação. E aí você vai ser pleno e feliz? Vai falar, É então, difícil. isso influencia a fé, inclusive, Sim. influencia a saúde emocional. Então, né, há de se dizer, é óbvio, né, Cristo é suficiente para aquele que se entrega a Ele, compreende quem Ele é, para que Ele assuma o papel na sua vida, né? Mas, de fato, as questões ambientais influenciam demais a nossa percepção. Sim, com Porque a gente vive num plano real, né? Essas coisas impactam. Impactam muito. Porque você saber que teu filho vai sair para ir para a escola e você não tem dinheiro para que ele tome você ter um café da manhã ali para ele tomar, isso traz uma grande preocupação, uma ansiedade. E vale a pena lembrar, né? A gente não está falando aqui do ponto de vista financeiro, do que pode influenciar nessa sensação de felicidade. Eu digo sensação porque tudo isso tem a ver muito com sensação, né? É, o o sentimento que eu estou de tendo agora. Estou ansiedade em feliz, relação não a- estou... Enfim, então nessa sensação, o que influencia nisso do que tem a ver com dinheiro, não é tipo, eu quero ser rico. Não, Não. é tipo, eu consegui pagar minhas contas. Isso. Eu consegui ter é. dinheiro para comer. E para muita gente isso é difícil de acontecer, né? Eu diria que para grande parte dos brasileiros... Já falamos de porcentagem, né? De número de Exato. pessoas que ganham abaixo daquilo que seria Eu até o tô dando normal, o uma, ideal. tô dando uma de Luiz aqui, tô com o papel aqui da pesquisa na mão, Porque você pegou meu papel. que roubei dela, inclusive. Tá dando uma de Luiz mesmo, então, você pegou um dela. Inclusive é dela o papel. Nessa história de pesquisas, os ricos eles são mais felizes que os pobres. E os que mais demonstram alteração no estado de espírito negativa cada vez mais são os membros da classe média, que também foram responsáveis pelo período de pico que a gente teve em 2013 na pesquisa da felicidade. Então, essa questão financeira influencia muito. Muito. Então, você Apesar tem- de que tem várias pesquisas que falam, né? Que dinheiro nunca está relacionado à felicidade.
Ele fala isso aí, mas tem outras que rebatem. É porque elas respondem conforme a satisfação que tá vendo ali na vida, né? Mas pra De mim tá acordo bom, com a porque, né? percepção mesmo. É uma A gente tem, percepção, a gente exato. tem um número, se eu não me engano, 15, quanto, produção? 3? Ah, 15,2 milhões. 15 milhões e 200 mil pessoas no Brasil vivem abaixo da linha de pobreza. Não tem como, gente. Viver abaixo da linha de pobreza é muito sério. A gente não está falando de uma pessoa que gostaria de tirar férias na Disney Não. e não está indo esse ano, vai ter que ir para Santos. Não é isso que nós estamos falando. Está falando de pessoas que não têm o que comer, né, Não em tem casa. como, né, encarar isso como felicidade. Dinheiro não traz felicidade, mas, por favor, traz sono. Você pode dormir, né? Porque você traz sono, você pode dormir, porque suas contas estão pagas, seus filhos estão bem alimentados, estudam em um local Então, só que é isso, tem segurança. é isso que eu acho. Acho que tudo isso é muito importante. Mas tem pessoas que conseguem viver abaixo da linha da pobreza, e muitas vezes, mais feliz do que a pessoa que tem condição. É porque isso tem muito a ver com um estilo de Relativo, vida. Exatamente. Você pode viver um estilo de vida simples e ser feliz. Exatamente. Você pode viver um estilo de vida luxuoso e ser extremamente triste por conta disso. Estressado, ansioso. Exato. Porque tem muito a ver com como a pessoa se relaciona com isso. Por isso que a questão financeira influencia, Sim. lógico, mas ela não é o único fator e talvez nem o fator preponderante para a definição da felicidade de uma pessoa. Mas então, Isso. você estava falando, um estilo de vida simples é diferente de não ter. Uhum. Esse é o Um ponto. estilo de vida simples é uma Não, coisa. é simples. Não, eu tenho pouca coisa, mas vamos aqui dividir esse pão. Se eu não tenho pão para dividir, Sim. como isso pode garantir a minha felicidade? Mas então, Não tem como. mas tem gente que consegue, entendeu? Tem gente que consegue, tem gente que vai lá e simplesmente, não sei, criação, percepção de vida, personalidade, eu não sei simplesmente os fatores. Tem gente que consegue. Eu, inclusive, conheço pessoas que já tiveram muito dinheiro, perderam muito dinheiro também, ficaram assim, tipo, se for comparar o antes e o depois, assim, tipo, bem pobre, e que conseguiu, tipo, ficar bem. Mas é difícil. O que é difícil, porque quando você não tem e você Nossa. continua sem ter, você sonha, Nunca né? experimentou. Você nunca experimentou, você passa a timeline, não vou dar um like. Mas a partir do momento que você tem, que você perde, isso acaba sendo mais doído. Também. E tem gente que consegue, então por isso que eu acho que é uma coisa muito relativa. Acho que não tem como isolar, como o Leite falou, um fator. Eu acho que acaba sendo tudo, né? É o Como que a tem pesquisa gente- traz, né? tem Diversos gente que fatores. tem aquela coisa assim, tem gente que fica mal quando bate o dedinho na quina da porta. Agora tem uma coisa Mas que... tem gente que passa por, sei lá, uma situação de uma doença mais grave, assim, tranquilamente, Pleno. pleno. Agora tem uma frase que eu acho que é muito boa, que um rico nunca vai saber a felicidade que é você pagar o último boleto de um carnê. Ele não vai. Porque ele não paga nada no carnê, Ele não vai entendeu? saber. Essa é a verdadeira alegria. Essa é a verdadeira alegria, pegar pagar o último boleto do carnê. Pegar aquele carnê, ó, fazer assim, Já. ó, sua capa, que você tá Já. rasgando a capa, tá? Porque os outros você tem que guardar o canhotinho. Só o canhotinho, só. Aí Aquele você carro que você pagou 3 anos e meio e aquele boleto, Você não 3 anos sabe o e que meio é. pagando aquele boleto. Mas sabe de uma coisa, se você quiser saber o que é, eu vou te dar um boleto meu. Maravilhosa! Manda Você não vai mensagem ficar direta sem no Instagram saber, você não vai do ficar. Redação, a Carol te manda. vou Gente, mandar. mas assim, se for muitos ricos assistindo a gente nesse momento e queiram experimentar, muitos. eu também aceito. Não sei, Luiz e Leite. Opa, estamos sempre Não, aí, eu né? sim. Eu tô aqui pra que que as pessoas Vamos lá. tenham experiências. Eu tenho gente. vários para encaminhar aí para você. Luiz tá vivendo a vida de recém-casado, aí tem um monte de coisa pra colocar dentro de casa. Ela né? tem. Eu tô aceitando o que me derem. Tem boleto. Muito. Pode ser boleto, pode ser só parte em dinheiro. Não nesse sentido. Como é que é, então? Não, eu tô aceitando, assim, presentes, bonificações, Ah, depósitos, materializar. transferências. Legal. Isso. Aqui, Legal. Aqui embaixo na legenda vai Já vai aparecer minha aparecer. Não agência, vai aparecer. minha conta, tá bom? Tranquilo. Sensacional. Eu acho melhor a gente ir pro intervalo, né? Pode ser. Vamos dar uma respirada. Depois disso, a gente, olha, falando sobre infelicidade dos brasileiros, mas a gente terminou muito feliz aqui. Graças a você, viu, Carol? Muito obrigado. Leite começou e Carol amarrou ali com chave de ouro. Pesquisa indica que menores de idade têm sido aliciados cada vez mais no Facebook. Esse assunto entra em pauta aqui no Redação daqui a pouquinho.